Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Eu não entendo tanto assim de literatura, mas quando eu assisti, eu nem li, o filme As Crônicas de Nárnia, e depois ouvindo alguns comentários bem interessantes sobre o livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, livro de C.S. Lewis. Essa história, ela conta o perfil e o que acontece com um dos personagens, chamado Eustáquio. Aquele que já assistiu e aquele que leu sabe de quem eu estou falando. Eustáquio era um menino mais ou menos de uns 10 anos de idade. Ele era um menino muito inteligente, mas era muito arrogante, medroso, interesseiro e muito chato. Muito chato. E, ao ser conduzido a Nárnia, por ação de Aslan, se torna um dragão. De menino, ele se torna em um dragão, refletindo a verdadeira imagem do seu coração ferozmente egoísta. E eu queria fazer uma pergunta para você. Se Deus transformasse você naquilo que o seu coração corrompido mais deseja, a fim de lhe convencer daquilo que você é, em que Deus lhe transformaria? Eustáquio, ele se transformou num dragão. Coube na ficção a Aslan mostrar a Eustáquio a sua verdadeira aparência interior através dessa transformação nele como dragão. Mas que transformação aconteceria em você? O que seu pecado revelaria sobre você? Será que seria justo você se transformar por um tempo naquilo que seu coração é, por mais que fosse doloroso, por mais que essa mostra daquilo que você é por dentro doesse, como doeu na vida de Eustáquio, por conta de um bracelete de ouro que ele tanto desejava, que ele tanto amava? Quando ele se transforma em um dragão, aquele bracelete machuca ele. Será que nós estaríamos prontos para nos tornar realmente aquilo que o nosso coração corrompido aponta como ídolo da nossa vida? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 38, para que a gente pudesse estar pensando um pouco aqui juntamente com o rei Davi sobre de fato quem nós somos, mas de forma principal sobre a disciplina de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja, na vida de cada um de nós. Diz assim o Salmo: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida.
Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor meu Deus, porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos a Ti que o Senhor esteja nos conduzindo aqui nessa manhã, no Teu culto, ó Pai, nesse convite que o Senhor faz a nós, para que estejamos diante de Ti, para que celebremos a Tua salvação, para que ouçamos a Tua voz, para que sejamos pastoreados por Ti, ó Pai. Usa, Senhor, a Tua palavra para alcançar o nosso coração, mediante a ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, nesse salmo e em alguns outros salmos do Saltério, esse tema ele é recorrente. O tema do pecado na vida do povo de Deus ou na vida do rei de Israel e a disciplina do Senhor na vida do seu povo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nos identificamos muito com esse tema. Afinal de contas, nós somos pecadores. Afinal de contas, nós precisamos da disciplina do Senhor em nossas vidas. Nós também precisamos do tratar da santificação graciosa de Deus em nossas vidas. É isso o que acontece na vida de Davi, é isso que vai acontecendo na vida do povo de Israel. E esse salmo ele vem ensinar para nós o que é que deve ser a nossa postura. O que é que nós devemos fazer quando Deus resolve pesar a sua mão sobre as nossas vidas? O pastor Sérgio ele sempre dizia assim, que nós estamos tão acostumados com a graça de Deus, que quando a mão de Deus pesa um pouco mais sobre nós, nós achamos muitas vezes um pouco estranho, de tanta graça diária que o Senhor ministra a nós. Mas essa graça diária não significa que Deus se esqueceu desse seu atributo, do atributo da sua justiça. Mesmo que se trate de filhos, mesmo que se trate da igreja, a mão de Deus, ela pesa sobre o seu povo e nós precisamos saber o que fazer diante da reprovação do Senhor. Então eu convido você a caminhar pelo Salmo para que a gente aprenda através da palavra de Deus o que fazer. O Salmo começa dizendo que é um Salmo de Davi, ou seja, não há dúvida de que o rei Davi, aquele que nós bem conhecemos, talvez um dos personagens mais conhecidos das Escrituras Sagradas, ele é o autor desse Salmo. E ele coloca uma descrição, logo depois de dizer que o Salmo é dele, ele fala que esse salmo é em memória. Ele é um salmo para que ele pudesse lembrar de algo, para que o povo de Deus pudesse lembrar de algo. Certamente Davi precisava se lembrar de que ele não era perfeito, de que ele era um pecador. E de que os seus pecados, ou algum pecado aqui, talvez um dos pecados conhecidos que nós já temos estudado aqui, de Davi, mas talvez pecados do seu dia a dia, nós não sabemos exatamente de qual pecado esse salmo aqui está tratando, mas Davi, ele precisava se lembrar da gravidade do pecado.
e das suas sérias consequências na sua vida e na vida do povo. Então, toda vez que Davi lesse esse salmo, toda vez que o povo de Deus lesse esse salmo, ou individualmente ou na reunião, no ajuntamento do povo de Deus, o povo estava sendo lembrado da gravidade do pecado e das suas consequências. Mas o que Davi e o povo precisam aprender sobre a disciplina do Senhor quando canta esse salmo? Em primeiro lugar, nós vemos que o primeiro ensinamento que esse salmo vem trazer para nós é que o pecador, mesmo sendo do povo de Deus, ele deve temer cair em suas mãos. Às vezes há um descompasso, uma desproporção em relação aos atributos de Deus, e a gente enfatiza muito um atributo de Deus em detrimento de outro, como já introduzimos falando aqui. Muitas vezes nós falamos da graça, falamos do amor de Deus, falamos da sua misericórdia, e de fato Deus é gracioso, amoroso e misericordioso, mas Deus também é um Deus que se ira. A ira de Deus é um dos seus atributos, e para que o nosso conhecimento de Deus seja completo, nós precisamos encarar todos os atributos de Deus e nos posicionar de forma correta diante de todos os atributos do Senhor. Veja o que o salmista Davi diz no versículo 1: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Veja que o problema de Davi não está na repreensão do Senhor, não está em Deus discipliná-lo ou disciplinar o seu povo. Preste atenção no final da sentença, quando ele diz: não me repreendas, Senhor, na tua ira, não me castigues no teu furor. Davi sabia muito bem que Deus era terrível. Que terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Davi sabia que Deus, ao mesmo tempo que, como estamos falando aqui, é esse Deus que tem o atributo da ira, ele é um Deus também de misericórdia, e ele havia experimentado da orientação, da admoestação do Senhor através da sua misericórdia. E ele sabia da paciência de Deus. Ele sabia do passo a passo, assim como um pai que educa o seu filho, e ele precisa ter muita paciência até que o filho aprenda. Ele sabia, mas ele também sabia o que era a disciplina de Deus na sua fúria. Ele já tinha experiência disso. Através da sua vida com Deus, das consequências do pecado que Davi suportou na sua vida, através dele ver acontecer o peso da mão de Deus sobre líderes de Israel, ou sobre o próprio povo de Israel, Davi sabia que não era leve ser disciplinado pelo Senhor no seu furor. Nós começamos aprendendo que diante da disciplina do Senhor, nós devemos sim temer que Deus nos castigue segundo o seu furor, segundo a sua ira. Nós devemos resgatar em nosso coração o temor ao Senhor. Lembre-se de que Salomão, ele o tempo inteiro no livro de sabedoria, ensinando, pastoreando o povo de Israel, ele repete dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não tratamos Deus como qualquer um, como um brother nosso, como aquele, sabe, como se usou a expressão durante um tempo por uma filósofa, o cara lá de cima. E muitas vezes eu ouvi até essa semana, em sala de aula, um adolescente orando e dizendo: o cara lá de cima.
E eu fiquei olhando para ele e disse, quem foi que ensinou a essa criatura essa expressão, se nem é da época dele, né? Mas é assim que a gente às vezes olha para Deus, como se ele fosse aquele que é igual a nós. E Deus não é igual a nós. Dentre os seus atributos está assim a sua ira. Contudo, irmãos, nós, para prosseguirmos desse salmo, nós devemos entender que até quando Deus ele nos repreende na sua ira, como estava fazendo talvez aqui na vida de Davi, embora muito mais da ira do Senhor pudesse estar sendo aqui derramada na vida dele, a gente vai olhar aqui no Salmo, que é uma disciplina muito dura que está sobre Davi, mas a gente sabe que poderia ser ainda maior. Então nós identificamos que Davi, ele está sendo aqui repreendido por Deus como um pai. E é isso que a gente deve entender, mesmo que esse pai esteja indignado conosco, ele é o nosso pai. Hebreus 12:6 diz que o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, independente se é uma demonstração na sua misericórdia ou se ele veio com o furor da sua ira sobre nós, ele é o nosso pai. E esse é o ponto da graça que nós devemos entender durante todo esse salmo aqui. Não devemos ver a severidade de Deus na vida de Davi como um Deus que não ama a Davi. Muito pelo contrário. É por causa do seu amor na vida de Davi que ele faz aquilo que nós encontramos aqui nesse salmo. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 11, na linha 5, diz assim: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação. Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Nós somos justificados, nós somos regenerados. Deus olha para nós através da vida de Cristo Jesus. Sim, é verdade. Mas nós podemos cair no desagrado paternal de Deus e podemos ficar privados da luz do seu rosto. Veja que coisa séria, irmãos. A nossa confissão de fé está dizendo aqui: nós podemos ficar privados da luz do rosto de Deus quando nós pecamos de forma contumaz e não nos arrependemos do nosso pecado, mesmo que ainda sejamos filhos de Deus. Ok, e quando a disciplina vem, como é que essa disciplina ela pode acontecer na nossa vida? Então a primeira coisa que o primeiro tipo de disciplina que o Salmo vai colocar aqui para nós é a disciplina física, que é a principal disciplina aqui desse Salmo, de onde decorrem as outras disciplinas ou os outros sofrimentos aqui na vida de Davi. Veja o que diz do versículo 3 ao versículo 5. Não há parte sã na minha carne. Por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Por causa da minha insensatez. Então, para resumir tudo isso, não há parte sã na minha carne. Davi estava doente. Não se sabe exatamente que tipo de doença era essa. Mas o fato é que essa doença, ela se proliferou no seu corpo. Ele estava abatido, ele estava mal, ele não tinha forças devido a uma debilidade física que tomou o seu corpo e até os seus ossos.
E é interessante que ele associa essa enfermidade física ao seu pecado. A gente vai falar disso aqui ainda posteriormente. Mas é como se a proporção da gravidade do pecado é a proporção também da sua doença. Não que exista pecado que Deus se desagrade em níveis, não é? É claro que há consequências de pecados que elas vão de acordo com o pecado que a gente comete, mas todo pecado colocou Cristo na cruz do Calvário. Então todo pecado, ele é extremamente sério. Seja o menor pecado que talvez nas suas contas você possa dizer, não, esse pecado aqui é um pecado muito leve. Todo pecado, ele é uma rebelião contra Deus. Veja o que acontece com Adão e Eva lá no início. Não é nenhum dos pecados mais famosos que nós temos como pecados muito sérios, mas foi um pecado que levou a humanidade inteira a cair, porque de fato é um pecado extremamente central na vida do ser humano e a raiz de todos os outros pecados, que é a soberba do homem em relação a Deus. O fato é que o salmista, ele olha para o seu pecado, ele olha para a sua doença física e ele diz que essa doença, ela está subindo, ela está tomando todo o seu corpo, assim como o pecado faz. Então, o primeiro tipo de disciplina que vem na vida do povo de Deus, ou que vem neste salmo na vida de Davi, é a disciplina física. Uma outra característica da disciplina na vida do povo de Deus é que ela vem através de uma humilhação na vida do seu povo. Veja o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Não resta nada para o salmista se orgulhar. Deus toma o seu corpo através de uma enfermidade de uma forma tão grande que até a postura de Davi se torna uma postura de alguém que não pode fazer nada por si mesmo. É semelhante a alguém que está de luto, alguém que está triste, os seus lombos ardem e talvez ele se encolhia por causa da dor nos seus lombos. E ele diz que não há nenhuma parte sã na sua carne. Deus usa, irmãos, a sua disciplina para nos humilhar, para nos colocar talvez numa postura que a gente deveria estar andando no nosso dia a dia. Não é que o crente ele deve o tempo inteiro estar lá de cabeça baixa, não é isso. Essa postura é uma postura do nosso coração e é uma postura diante de Deus. Diante de Deus, nós não somos nada, nós somos pó. Nós devemos entender que nós devemos nos curvar, porque estamos diante do Rei, do Senhor soberano, santo, santo, santo. Nós devemos nos prostrar diante dele, assim como todos os homens de Deus na história bíblica, quando viram uma porção da sua santidade, caíram no chão, porque não tinham condições de olhar para a grandeza, para a majestade, para o brilho da glória de Deus. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. E a disciplina do Senhor na vida de Davi coloca ele no seu devido lugar, assim como deve nos colocar na nossa vida. E algo interessante, se você ler o salmo inteiro, você vai perceber que Davi, ele em nenhum momento vai acusar Deus por causa do seu sofrimento. Ele vai clamar a Deus, ele vai contar com a misericórdia de Deus, mas em nenhum momento ele vai dizer: Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo. Muito pelo contrário. Davi sabe que ele merece. Davi sabe que ele é um pecador. Por isso ele não se rebela
contra Deus. E essa postura humilde diante dele também aponta para isso. Para esse coração que não deve se rebelar, esse coração que não deve se erguer diante do Senhor. Isso nos faz lembrar, irmãos, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, mesmo sem ter pecado, mesmo sem merecer o castigo de Deus, ele se dobra à disciplina do Senhor. Ele é obediente até o final. Ele sofre o castigo que nos traz a paz. Por que ele faz isso? Porque ele está sofrendo aquilo que era para eu e você estarmos sofrendo. O castigo que nos traz a paz. Se o Senhor Jesus, sendo santo, ele se curva diante da disciplina do Pai, por mais que ele roga a Deus, pedindo que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice. Veja o peso da disciplina do Senhor. Mas ele diz que seja feita a tua vontade e não a minha. Imagina nós, queridos. Será que Jesus, sendo santo e tendo recebido a disciplina do Senhor em nosso lugar, será que a gente, sendo pecador, a gente deve rejeitar a sua disciplina? É claro que não. Como diz o poeta, se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não hei de reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar, dá-me mais graça. Assim diz a canção do grupo Logos. Ele compara o sofrimento de Cristo, o castigo de Cristo, com o sofrimento da igreja, do povo de Deus. Seja um sofrimento injusto ou um sofrimento que seja uma disciplina do Senhor na vida do seu povo. Nós devemos receber a disciplina do Senhor através dessa humilhação que Deus faz em nossas vidas. Mais uma característica da disciplina do Senhor na vida do seu povo é a dor que ela causa na alma. Acontece isso aqui na vida de Davi e acontece isso na nossa vida também quando somos disciplinados pelo Senhor. Veja o que diz do versículo 8 ao 10. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na presença do Senhor estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, até essa, me deixou. Veja a situação do salmista, diante do peso da mão do Senhor sobre ele. Ele diz que está aflito e quebrantado, e que esse desassossego, ele toma o seu coração. Será que muitas vezes nós não estamos vivendo desassossegos no nosso coração, porque a mão do Senhor pesou sobre nós, mas nós ainda não identificamos qual é o pecado que nós precisamos nos arrepender? Será que sempre nós devemos associar um sofrimento ou uma doença na nossa vida a um pecado? É claro que não. A relação aqui não é que toda a doença ou todo o sofrimento que nós passamos seja uma disciplina do Senhor por causa do pecado. Não é isso. Contudo, às vezes é. Às vezes é. E se for? Eu não posso dizer para você se é ou não é. Talvez você, na sua intimidade com o Senhor, em oração, diante da sua palavra, o Senhor te mostre que essa disciplina é por causa de um pecado. Através da busca de aconselhamento bíblico com os pastores da sua igreja ou com irmãos da igreja capacitados para aconselhar você biblicamente, o Espírito Santo te mostre que talvez algo aconteça na sua vida por causa de um pecado. Quem sabe um desassossego
no seu coração. Quem sabe, como ele coloca aqui, a minha ansiedade não te é oculta. Perceba quantos de nós temos vivido de forma ansiosa, quantos de nós temos tido crise de pânico, temos tendo palpitações e outros sintomas que vão aparecendo na nossa vida. Quem sabe existe alguma raiz de algo que precisa ser resolvido lá atrás. Volto a dizer, eu não estou dizendo aqui que necessariamente seja por conta de um pecado, mas eu também não posso dizer que não exista pecado que cause isso. E talvez o mais sábio que a gente possa fazer é sermos humildes, como falamos antes, diante de Deus, e admitirmos que tipo de vida, que tipo de coração nós temos tido e se temos pecado diante do Senhor. Veja, se esse quadro não é muito semelhante aos diagnósticos aqui de crise de ansiedade e pânico. Meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Meu coração bate acelerado. Faltam-me as forças. Você já teve? Eu já tive. É exatamente isso. Você pensa que vai desfalecer. Você pensa que vai morrer naquela hora ali. O coração parece que ele afrouxa. Não é não? Até a luz dos meus olhos, até essa me deixou. A nossa aparência, o brilho nos olhos que nós tínhamos, ela vai deixando a nossa vida, porque nós insistimos em não buscarmos a face do nosso Deus de forma humilde. Nossos olhos se tornam tais quais aqueles que morriam na guerra. Essa é a ilustração aqui que Davi está usando. Onde os olhos dos mortos não tinham mais vigor. Os nossos olhos começam a se tornar dessa mesma maneira. Há ainda uma dor social que Davi também suporta como consequência do seu pecado. Ele diz: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça. Ou seja, as pessoas mais próximas dele, as pessoas que eram leais a ele, vendo a sua doença, elas se afastam. Você pode associar também esse sofrimento de Davi ao sofrimento de Jó. Você lembra? A situação física que Jó viveu. Davi está vendo aqui algo semelhante. E os seus amigos, assim como os amigos de Jó não foram muito amigos, os amigos de Davi também começam a se afastar por causa da desgraça. Os meus parentes ficam longe de mim. Veja, até a família não quer ficar perto dele. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida. Agora vêm os inimigos, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano o dia todo. Seus inimigos estão se aproveitando da sua doença para difamar Davi, para dizer: está vendo, essa doença dele é porque ele é um homem mau, essa doença dele é porque ele não é um homem de Deus. Rejeitem Davi. E toda uma campanha de fake news contra Davi, ela é levantada. Veja, Davi, ele suporta agora uma dor relacional. Todos os seus relacionamentos, eles estão se desfazendo por conta da mão de Deus disciplinando a sua vida. Isso pode acontecer também conosco. Ele sente o peso da mão de Deus, mas não sem motivos. Versículo 4, 5 e o versículo 18 dizem assim: pois já se eleva acima da cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. É por causa da sua insensatez. Davi tem convicção disso. Davi tem convicção que é por causa do seu pecado, dessa iniquidade que foi tão grande que ultrapassou a sua cabeça, está acima da sua cabeça.
Então, não podemos desassociar de forma simplista algo que acontece conosco, dissociar isso do pecado. É necessário nós investigarmos no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, Davi, ele olhando para esse quadro, ele é um homem tão excelente. Ele é um homem que ele mostra tantas virtudes, mesmo sendo um homem pecador, que ele mostra que no meio da disciplina nós podemos ter atitudes corretas. Nós podemos fazer o bem mesmo sofrendo a disciplina do Senhor. Muitas vezes, quando nós somos disciplinados, quando nós estamos passando por algum sofrimento, nós temos aquele sofrimento como uma permissão de passarmos dos limites. Quantos de nós aqui não fazem isso, né? Tipo assim, eu estou sofrendo tanto que eu tenho o direito de ser agressivo com as pessoas. Eu estou sofrendo tanto que eu tenho o direito de falar mal de Deus. Eu tenho o direito de falar mal dos outros. Eu tenho direito. Por quê? Porque o meu sofrimento aos meus olhos me dá o direito de pecar. Eu não sei se isso se processa no coração de todos aqui, mas nós precisamos tomar cuidado para que no meio da disciplina do Senhor nós não achemos que temos o direito de não fazer o bem. Veja o que acontece na vida de Davi, versículo 19 e 20. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ele não diz, eu segui no passado o que é bom. Ele diz, eu sigo o que é bom. E sabe o que é que eles estão fazendo comigo? Eles estão pagando o mal para mim, quando eu desejei e quando eu tive atitudes práticas de benevolência, de bondade para com eles. Eles estão aproveitando a minha situação e estão fazendo o mal a mim. Mas eu sigo no presente o que é bom. Eu sigo o que é bom. É preciso um coração muito alinhado com o Senhor, para que a gente faça o que é bom, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio à injustiça. Agora, injustiça aqui em relação aos homens maus, e não em relação a Deus. Em meio às injustiças que são providência da disciplina de Deus na vida de Davi, é muito fácil que o nosso coração se desalinhe da vontade de Deus. Mas o que é que nós vemos aqui? Que Davi mantém o seu coração alinhado diante do Senhor. Ele não blasfema contra Deus. Ele vê a mão de Deus, a mão paternal do Senhor na sua vida. Ele não acusa o Senhor de injustiça e ele permanece praticando o bem. Veja quantas virtudes nós aprendemos aqui através da vida do rei Davi, quando nós passarmos por uma disciplina. Davi se assemelha a Cristo quando ele faz isso, apesar dele ser um pecador. Ele está fraco, ele não se defende das acusações e ele coloca a sua esperança em Deus. Veja o que diz, versículos 13 e 14. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Lembra do Senhor? Lembra do Senhor Jesus muitas vezes se calando diante de algumas acusações? Lembre-se do Senhor Jesus indo para a cruz do Calvário. Lembre-se da profecia de Isaías 53, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. O rei Davi, ele decide não tentar resolver com as suas próprias palavras, mas ele coloca a sua esperança em Deus. E é isso que nós devemos fazer, irmãos, diante do peso da mão do Senhor.
em nossas vidas se nós viermos a passar pelo tratamento de Deus de forma mais pesada. Ou se formos até disciplinados pelo Senhor no seu furor, no furor da sua ira. Veja o que diz os versículos 15, 16 e 17. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor meu Deus, porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar e a minha dor está sempre diante de mim. Nós não devemos perder a perspectiva de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, mesmo no dia mau, mesmo no auge do nosso sofrimento, mesmo quando o nosso coração quiser se desesperar, nós devemos lembrar que Deus é bom. Nós devemos clamar a Ele. Ora, qual seria a outra esperança para a nossa vida, senão a misericórdia de Deus? Davi, ele é escolado nisso. Ele tem experiência disso. Ele sabe que a mão do Senhor é poderosa, mas ele sabe que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Esse é o caráter de Deus, e por isso nós falamos aqui que é necessário a gente conhecer Deus em todos os seus atributos, para que também o inverso de olhar para Deus e dizer, não, Deus é só justiça, Deus é só ira, e a gente se relacionar com Deus como se Ele fosse um Deus carrancudo, que só nos tratasse, através da sua ira. Nós precisamos, no meio da ira do Senhor, lembrar da bondade e da misericórdia e da graça do nosso Deus. Porque dessa maneira, a nossa esperança, ela vai tomar o nosso coração. Nós imaginaremos o cenário do Senhor vindo até nós e nos livrando de tudo aquilo que nós temos passado. Davi tinha esperança também porque ele orou. Veja o que diz o versículo 16. Ele orou da seguinte maneira: não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Ele diz, eu dizia, como se ele estivesse se lembrando de uma oração que ele fez no passado. Ele está dizendo, olha, o Deus que eu conheço é um Deus que responde orações. Então se eu orei no passado, eu devo confiar que o meu Deus é poderoso para ouvir a minha oração e não deixar que eles se alegrem de mim e não deixar que eles contra mim se engrandeçam. Precisamos expor, irmãos, a nossa dor diante de Deus em meio à sua disciplina. Então, queridos, esse salmo nos ensina que diante do peso da disciplina do Senhor, nós só temos um caminho, só um caminho: clamar pela misericórdia. E é o que Davi faz nos últimos versículos, versículo 21 e versículo 22. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. O Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança graciosa com o povo de Israel, Ele era suficientemente misericordioso e gracioso para salvar Davi da situação que ele estava passando, por mais que essa situação ela fosse uma situação definida pelo próprio Deus na sua vida. Esse mesmo Deus que disciplina é o Deus que, por causa do seu amor gracioso, Ele também livra, e Davi confia nesse pacto de misericórdia. Então, o Senhor, eu quero terminar lendo o texto de Êxodo 32:14, que diz: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia feito ao seu povo. É esse Deus, o Deus de Moisés, que quando Deus ia destruir o povo de Israel,
Moisés intercedeu pelo povo. E Deus se arrependeu do mal que ia fazer contra o povo de Deus. É esse mesmo o Deus de Davi. Quando o próprio Davi também, ele faz ele tem uma cena muito parecida com a cena de Moisés, onde ele intercede ali pelo seu povo, apontando para Cristo, que é aquele que intercede por nós. Por causa dessa intercessão do sacerdote, nós podemos sim ser livres do peso da ira da mão do Senhor em nossas vidas. Então, queridos, o que Eustáquio tem a ver com toda essa história? No fim da história de Eustáquio, Aslan se revela ao menino dragão. Lembra que ele se transforma naquilo que ele era por dentro. E veja o que C.S. Lewis coloca como fala do coração de Eustáquio quando Aslan se revela a ele. Ele diz assim: tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que eu julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar-me a pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Aslan é como Jesus Cristo, sendo que de Nárnia. Nós somos o Eustáquio. Temos ouvido constantemente que Jesus é amor. De fato, Ele é. Mas o Senhor, o nosso Senhor, também é fogo consumidor. E nós precisamos entender isso. E o tratar de Deus na nossa vida é um tratar para nos santificar, para o nosso bem e para a sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que vem nos pastorear, que vem ensinar o nosso coração a andarmos retamente diante de Ti, a temermos, ó Pai, o furor da Tua ira, mas também a sabermos que o Senhor é o nosso Pai que nos ama muito. E porque nos ama, o Senhor não se alegra com a injustiça. É porque o Senhor nos ama que o Senhor pesa a mão sobre nós. Nesse momento nós só podemos clamar a Ti, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Continua a obra que o Senhor começou. Santifica as nossas vidas, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.